Eu estou muito feliz por você estar aqui, porque eu tenho certeza de que foi Deus quem o trouxe. Nesse vídeo eu vou lhe mostrar como você pode aumentar a sua fé, como reacender a chama da fé em seu coração, ter uma relação pessoal com Jesus, de modo que você consiga rezar todos os dias, rezar com a Bíblia, conhecer melhor a Deus, a si mesmo, e não mais se acusar por não ter vontade de rezar ou por não achar tempo, por se distrair no momento da oração, por não saber como começar a rezar. Enfim, Deus me ensinou um método, um caminho que eu quero lhe mostrar e que vai levá-lo a uma experiência com Jesus, uma experiência transformadora que mudará o seu modo de se relacionar com Deus, que vai ajudá-lo a rezar 20, 30, 40 minutos ou uma hora ou até mais, a rezar com a palavra que Deus tem para você a cada dia. Se você quer aumentar a sua fé, ter a sua vida transformada por Jesus, eu o convido a prestar bastante atenção nesse vídeo, pois eu quero lhe ensinar o passo a passo desse caminho, independente se você está afastado de Deus ou se você está próximo dele. Se você está distante de Deus, se você não reza, nem acredita mais que as coisas podem mudar, mas tem o desejo de se reaproximar de Deus, sente a necessidade de rezar, de aumentar a sua fé, porém não sabe como fazer isso, o método Caminho de Emaús é para você. Esse método é também para aqueles que já têm uma caminhada de fé, fazem oração de vez em quando, contudo sentem a necessidade de ter mais intimidade com Jesus, de ter uma oração mais constante, mais profunda, de crescer mais na fé, de vencer as distrações, as inconstâncias, de conhecer mais a si mesmos, de conhecer mais a Deus e a Igreja. E para aqueles que já seguem Jesus de perto, buscam conformar-se aos seus ensinamentos, já atuam nas pastorais da Igreja e têm o desejo de avançar mais e mais em sua vida de intimidade com Deus, o Caminho de Emaús será uma ferramenta importante para uma verdadeira e empenhada busca de imitar Jesus e de se assemelhar a Ele. Antes de falar desse método, eu quero lhe mostrar de maneira breve o testemunho de pessoas que o vivenciaram e fizeram a experiência de percorrer esse caminho. São pessoas comuns, algumas inseridas na igreja, outras que estavam afastadas de Deus, mas todas tiveram suas vidas transformadas, experimentaram a força do amor poderoso de Deus e reacenderam a chama de sua fé. Eu sempre tive uma vida com Deus, sempre trilhei uma caminhada com Ele, desde muito nova. Então eu tive um encontro com Jesus muito cedo. Mas a partir de um tempo, a partir de um momento da minha história, eu estagnei na minha relação com Deus. Eu estagnei na minha fé, na minha vida de oração. Eu deixei de crescer e eu vivi um verdadeiro arrefecimento espiritual. Eu não sentia mais nada de diferente, eu não crescia na minha fé, eu não amadurecia. E foi neste momento justamente que veio o Caminho de Emaús, como um verdadeiro conforto, um verdadeiro sinal de Deus, em que Ele me chamava a uma vida de um novo ardor de intimidade, uma nova vocação, uma nova descoberta daquilo que Deus me chamava. Antes do curso, particularmente, eu me encontrava numa situação de extrema tristeza, desânimo e frustração, né? Muito por eu ter um desejo no meu coração e não corresponder a esse desejo, né? Eu me frustrava na vida oracional e isso me gerava um pesar na alma, né? O curso, ele foi uma experiência extraordinária para mim, porque assim, foi tão marcante para mim, eu acabei percebendo que ele estava sendo uma catequese, né? Mas uma catequese diferente, uma catequese que a cada semana eu conseguia extrair uma experiência nova. Por mais que eu já tenha conhecimento de muitas coisas que são realizados, que acontecem dentro da igreja, durante uma missa, mas eu pude ter uma intimidade mais próxima, um conhecimento mais rico para mim, e isso foi de extrema importância. Tinha muito uma prática da oração em grupos, né? O terço e missa, que é muito bom, né?
mas a oração íntima eu tinha dificuldade. No processo do curso de Caminho de Emaús foi onde eu pude ver técnicas, fazer práticas e onde eu pude aprofundar e conhecer mais essa parte de oração íntima, quando você fecha a porta do seu quarto, reza, e ajudou a aumentar a minha fé. E eu descobri, através das aulas do Caminho de Emaús, através dos ensinamentos de como ter uma verdadeira vida de oração, um novo renovar da minha fé, um novo contato com a Palavra de Deus, que eu não sou chamada à mediocridade. Eu sou chamada a viver intensamente uma vida com Cristo no meu cotidiano, na minha história, em toda a minha vida. Eu trago continuamente os ensinamentos do Caminho de Emaús, o contato com a Palavra, como rezar, como ter o contato com Deus. Conforme eu fui fazendo o curso, esse curso foi suscitando em meu coração toda a esperança, né? Que foi a mesma esperança que Jesus trouxe aos corações dos discípulos de Emaús. Então eu pude, ao longo desse curso, experimentar essa mesma esperança, a esperança que provém de Cristo. E depois do Caminho de Emaús, eu lembro que durante o curso, né, o meu esposo ele não ia para a igreja, ele não queria muito, mas ele me acompanhava no curso, porque ele não queria que eu viesse sozinha, né? E aí no final do curso, um tempo depois, ele decidiu que a gente casaria, nós nos casamos. Hoje a vida de oração é muito mais frutuosa do que antes. É um curso que eu indico, né, para as pessoas, é um curso que você consegue se entregar mais quando você conhece a palavra, quando você conhece o significado, e isso é muito importante, principalmente para nós, né, que precisamos estar ali na presença com Deus, que é a nossa base. É um curso que eu, sem dúvidas nenhuma, faria novamente, esse curso, né, porque é um curso que realmente ele traz a vivência da vida oracional para a sua vida cotidiana. Bom, eu vou partilhar com você o que foi que Deus me mostrou e que transformou a minha vida. Eu quero lhe contar um pouco da minha história e você vai poder perceber e entender qual foi a transformação que Jesus fez em mim a partir desse método. Eu nasci e cresci em uma família católica, dentro da igreja. Desde cedo eu atuava dentro da igreja, em grupo de oração e nas pastorais, nas animações de missa. Porém, eu sempre me senti distante de Deus. Sempre tive muita dificuldade para rezar, para entender a Bíblia e para vivenciar a minha fé. Houve um período bem difícil no qual eu me afastei de Deus e da igreja. Eu não tinha vontade de rezar, eu me via afundando em tristeza e tentei achar consolo em coisas e situações que não eram de Deus. E cada vez mais eu me tornava mais triste. Minha fé estava congelada e com ela minha vida também se congelou. Mais tarde eu voltei a participar da igreja, eu buscava estar mais perto de Deus. Me esforçava bastante, mas eu não sabia o que fazer para conseguir isso. Eu me sentia chamado por Deus, mas não me sentia amado. Ao entrar na comunidade Pantocrator, eu me sentia dando alguns passos em direção a Deus, só que a tristeza continuava. Apesar de sentir que minha fé estava descongelando, eu não tinha muita vontade de rezar, nem sabia direito como rezar e se o que eu estava fazendo estava certo. E quando eu rezava, era de maneira distraída. Os pensamentos, as preocupações tomavam conta da minha mente e eu não sabia como sair dessa situação. Quando eu senti o chamado ao sacerdócio, eu resisti bastante. Eu queria corresponder, mas eu não me sentia em condições para isso, pois apesar de ter um desejo, parecia que a minha fé era uma coisa e a minha vida era outra. Eu tinha a sensação de estar enganando a Deus, a comunidade e a mim mesmo. Fui enviado em missão para a França e um pouco mais tarde iniciei os estudos para o sacerdócio no Instituto Carmelitano Notre-Dame de Vie. E foi quando, por providência de Deus, as coisas começaram a mudar. Para iniciar os estudos nesse instituto, eu precisei assinar um termo de responsabilidade em que eu me comprometi a ter pelo menos 1 hora de oração diariamente. Isso me deu um frio na barriga, mas eu percebi que era a divina providência atuando em meu favor.
O frio na barriga não era tanto pelo tempo de oração, porque esse já era o tempo que a comunidade me pedia, mas por causa da qualidade da minha vida de oração. Mas Deus estava querendo me mostrar algo novo, usando o seu ciúme, sua força e seu amor poderoso. No seminário, comecei a aprender sobre a espiritualidade carmelitana, especialmente sobre a espiritualidade de Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa d'Ávila, como ela é mais popularmente conhecida. Pouco a pouco, Deus foi me mostrando quais passos eu deveria dar para chegar ao lugar onde Ele se encontra dentro de mim. Elementos da espiritualidade da comunidade Pantocrator fortaleciam e iluminavam esses passos e pouco a pouco eu fui descobrindo um novo caminho, mas que eu ainda não tinha noção de que era um caminho, uma via de crescimento da minha fé. Um dia, em um momento de oração de intimidade, eu meditei com a passagem do Evangelho de São Lucas, em que 2 discípulos, no dia da ressurreição de Jesus, caminhavam rumo à cidade de Emaús. Nessa passagem, Jesus ressuscitado se aproxima deles, que estavam desolados e sem fé por tudo o que tinha acontecido. E o Senhor, sem se revelar, começa a explicar por que Cristo deveria passar por tudo o que ele passou. Eles não reconheceram Jesus, mas à medida que ele lhes explicava as Escrituras, seus corações foram se aquecendo e eles foram compreendendo até que reconheceram que aquele era Jesus. A partir dessa lécio divina, eu entendi que o caminho que Deus estava me mostrando se assemelhava com esse caminho que Jesus fez com esses 2 discípulos. O que aconteceu com os discípulos de Emaús era o que estava acontecendo comigo. Enquanto eu rezava, eu reconhecia Jesus ali comigo e ele reavivava a minha fé. Eu conseguia perceber novamente a presença de Jesus em minha vida e que essa presença fortalecia a minha fé e me dava forças para viver as tribulações de minha vida. Não mais mergulhado na tristeza, mas na alegria. Quando voltei para o Brasil em 2016, eu senti a necessidade de ajudar as pessoas a aumentarem a sua fé, a se reaproximarem de Jesus. Primeiramente, eu comecei a formar nesse caminho alguns irmãos da comunidade Pantocrator e o resultado foi muito bom. Pessoas que, apesar de estarem trilhando um caminho de entrega a Deus, se sentiam afastadas dele, com a fé congelada, ou ao menos não viam os frutos da oração em suas vidas. Então, a comunidade percebeu que esse método poderia ajudar outras pessoas através de nossa obra de evangelização. Foi então que estruturamos esse método em formato de curso e assim decidimos lançar em 2018 o curso oracional Caminho de Emaús. Algumas dezenas de pessoas participaram presencialmente da primeira turma em 2018 e da segunda turma em 2019. Em função da pandemia, em 2020, não tivemos nenhuma turma, mas isso nos motivou a promover em 2021 e 2022 as primeiras turmas online do Caminho de Emaús. E hoje estamos nós aqui, eu e você, para falar sobre o Caminho de Emaús. Antes de você começar, é importante você saber como está a sua fé e em que fase do caminho você se encontra. Para isso, nós criamos a escala da fé. Se você está distante de Deus, já não consegue orar, não eleva a Deus seu pensamento, nem mesmo faz orações vocais, mas traz o desejo de se aproximar de Deus novamente e reencontrar a esperança e o sentido da vida, então você está na etapa afastado da fé. Normalmente, nessa etapa, a fé está congelada. Quando a fé está assim, congelada, é difícil acreditar que algo possa ser mudado em sua vida, em sua família, no mundo, nas pessoas ao seu redor. Você acaba não percebendo as coisas boas que Deus faz a seu favor. Então, é preciso começar uma aproximação com Deus, conhecendo quem Ele é, experimentando o seu amor.
Uma outra etapa se chama peregrino na fé. Quem está nessa etapa já tem caminhado na fé, acredita em Deus e, quando precisa, dirige a Ele uma oração. Vai à missa e talvez frequenta algum grupo de oração. Contudo, sente o apelo de Deus de ter mais intimidade com Ele, de crescer na fé. Por buscar a Deus, a fé está descongelada. Embora não esteja muito quente, consegue-se perceber a presença de Deus junto de si e a ação do seu amor poderoso que está sempre a seu favor. Nessa etapa, é preciso aprofundar seu conhecimento de Deus e sua experiência com seu amor poderoso, fortalecer a decisão por Ele, afastando-se do pecado e submetendo-se pela obediência ao seu plano de amor. A etapa discípulo da fé é a de quem segue Jesus e busca conformar-se aos seus ensinamentos. Nessa etapa já se tem uma relação próxima com Deus, faz suas orações diariamente, vai com maior frequência à missa, sempre que lhe é possível. Sua fé está aquecida por estar perto de Jesus. Aumenta-se o desejo de amar a Deus e de estar sempre com Ele. Jesus se torna o Senhor de sua vida. Aumentam a aversão ao pecado e o desejo de santidade. Traz no coração o desejo de imitar Jesus, de ser seu discípulo, de ter um coração abrasado na fé, de ser íntimo de Deus, íntimo da sua palavra, íntimo do Espírito Santo e de se deixar conduzir por Ele. Avivado na fé é a última etapa, mas que não tem fim. Nessa etapa se tem profunda intimidade com Deus, com a sua palavra e com o Espírito Santo. A pessoa é amorosamente dócil à condução do Espírito Santo e tem um coração missionário e generoso. Reconhece-se limitado, mas é mais confiante no amor poderoso de Deus do que em suas próprias virtudes e capacidades. Aqui, a fé é uma fé ardorosa, é o fogo divino, o próprio Espírito Santo que arde em seu interior e tem um desejo contínuo e crescente de unir sempre mais a Jesus e de crescer sempre na fé e na intimidade com Deus. Uma afeição pela humildade, pelo conhecimento de si mesmo, com a intenção de sempre mais amar a Deus. Um amor à verdade de Cristo ensinada pela Igreja e um desejo de conhecê-la profundamente. Agora que você já conheceu a escala da fé e já tem uma ideia de qual etapa do caminho você está, eu quero lhe mostrar por que o caminho de Emaús é um método diferenciado. O caminho de Emaús é uma via mais plena para atingir a maturidade da fé, porque ele trabalha as dimensões essenciais do ser humano, a razão, os afetos e a vontade. Essas três dimensões são trabalhadas através das três chamas que compõem a labareda da fé, as aulas oracionais, a oração de intimidade e as sementes de fé. Através das aulas oracionais é trabalhada a chama da razão. As aulas oracionais são aulas online, nas quais você vai receber um conteúdo precioso e uma proposta oracional para a compreensão e transformação da sua mente e do seu coração. Nessas aulas oracionais, você vai aprender sobre a estrutura da alma humana, quem é Deus e como Ele se revela, como orar com a Bíblia, como participar da missa, como fazer oração de intimidade, os 7 sacramentos da Igreja, o que é a criação, o pecado e a salvação, a graça batismal, as virtudes teologais, o amor de Deus, a vida na Igreja e a vida eterna. Esse conteúdo é importantíssimo para que você desenvolva a próxima chama, que é a oração de intimidade. A oração de intimidade é um momento de intimidade com Deus, no qual você aplicará o conteúdo das aulas, todos os conceitos e a verdade ensinada. Eles serão a base para que você, apoiado pela inteligência, entre em intimidade com Deus e possa se relacionar com Ele.
Você aprenderá a fazer a oração de intimidade e será encorajado a praticá-la diariamente e a desenvolvê-la para o crescimento de sua fé. Os afetos são a dimensão humana trabalhada pela chama da oração de intimidade. As sementes de fé são a chama da prática concreta da fé e da fidelidade à palavra de Deus, compreendida nas aulas oracionais e rezadas na oração de intimidade. Você receberá direcionamentos que te ajudarão a vivenciar no seu dia a dia aquilo que você aprendeu nas aulas e aquilo que Deus lhe revelou em sua oração. As sementes de fé trabalham a dimensão humana da vontade. Existem outros modos de tentar viver a fé, modos reducionistas que não consideramos eficientes para o amadurecimento humano e para o crescimento da fé, mas que a maioria das pessoas acaba buscando por não terem encontrado uma outra alternativa ou por ninguém lhes ter mostrado uma via mais completa. Os mais comuns dentre esses modos reducionistas são o legalismo comportamental, que é uma postura doutrinária comportamental piedosa, quase sempre desconexa da vida concreta. Ela reduz a fé a um isso pode, aquilo não pode. A pessoa vive o peso da lei e fica incapaz de se abrir ao amor de Deus e à caridade fraterna. Tudo se resume em cumprir a lei. Ela fica travada, não consegue progredir na espiritualidade e na intimidade com Deus. É como viviam os fariseus da época de Jesus. Outro modo é o intelectualismo, onde a fé se reduz à compreensão de conteúdos que ditam normas, que facilmente colocam o indivíduo como juiz de situações e do próximo, mas que não leva a pessoa a traduzir o que ela estudou em prática da fé na sua vida. Nesse modo, a pessoa vive um idealismo que é incapaz de ser colocado em prática. Ela se torna vítima de suas próprias enganações e acaba vivendo uma ilusão a respeito de si mesma e adota um conceito distorcido a respeito de Deus, das coisas de Deus e das outras pessoas. Também não consegue evoluir no caminho de intimidade com Deus, porque Deus é a verdade e quem fica preso às ilusões não chega à verdade. O terceiro modo é o emocionalismo, onde a fé é buscada somente pela via das emoções ou daquilo que causa boas sensações, sem criar raízes na vida concreta, sem implicar verdadeiramente em conversão de vida, o que leva facilmente ao enfraquecimento da fé, pois é impossível viver uma vida com Deus somente com coisas excitantes, com boas sensações. A pessoa vive buscando emoções até nas coisas de Deus, até na vida de igreja, emoções que saciam o desejo que sua alma tem de Deus, mas que nunca poderá ser saciada pelas emoções. A vida com Deus é concreta, é real e haverá momentos de aridez. Quem fica no emocionalismo não consegue passar por essas fases de secura e acaba não perseverando. Quando alguém está afastado de Deus ou quando alguém quer aumentar a sua fé, o que normalmente eles fazem e que quase nunca dá certo? Normalmente, as pessoas acham que tudo em suas vidas está errado, que são muito pecadoras e acham que ser punidas, pagar o preço pelo que fizeram, é o que vai devolver a sua fé. E as pessoas começam então a fazer 1000 orações, novenas, romarias, jejuns, penitências, ou elas acham que precisam ler muitos livros, conhecer tudo sobre teologia para aumentar a sua fé. Ou ainda que precisam ter alguma sensação na oração ou ter alguma experiência mística para que se convençam de que sua fé está aumentando. Normalmente é assim que as pessoas fazem, quando na verdade elas precisam fazer apenas a oração de intimidade e plantar as sementes da fé. E eu quero te mostrar agora
como fazer isso. E você vai ver que essa oração vai te devolver a confiança no amor que Deus tem por você e vai aumentar a sua fé. Você vai querer repetir e fazer essa oração em vários momentos do dia. E sempre que você se deitar na cama, na hora de dormir, você vai se lembrar de mim e da importância que é fazer esse tipo de oração que eu vou te mostrar agora, que dura aproximadamente 5 minutos. Feche os seus olhos então agora e preste atenção na tua respiração. Concentre-se no seu corpo, no entrar e sair do ar. Você pode também tentar sentir agora os membros do seu corpo, os seus pés, a planta dos seus pés. Eu vou usar a palavra de Deus, a Bíblia, mas você não precisa pegar a sua Bíblia, você pode só me ouvir com seus olhos fechados. Vai sentindo o teu corpo agora. Se você está cansado, então vai sentindo os teus pés, pernas, tronco, seus braços, seu pescoço e cabeça. Como está o seu corpo? Se há cansaço, indisposição, disposição. Você respira profundamente e vai sentindo o teu corpo. E você vai sentindo também agora os teus sentidos internos, ou seja, os teus pensamentos, sentimentos. Que tipo de pensamento estão passando agora na sua cabeça? Que tipo de memória vem à sua cabeça? Que tipo de sentimentos você tem no dia de hoje? Alegria, preocupação, tristeza, esperança. E você vai entregando, à medida que você expira, que você solta o seu ar, você vai fazendo disso uma entrega, vai colocando diante de Jesus quem você é, como você está no dia de hoje. Ele se interessa pela tua vida. E eu convido você também a pensar no teu espírito, na tua alma, no teu coração, se existem pecados, e você pode pedir perdão ao Senhor por esses pecados. Perdão, Senhor, pelas minhas distrações, perdão, Senhor, pela minha lentidão, pela minha falta de oração. Ou seja, você vai pensando nos teus pecados e vai pedindo perdão ao Senhor. E agora você vai pedir: Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz, eu preciso da tua voz, Senhor. Eu preciso escutar a tua voz. E eu convido você a escutar esse trecho bíblico do Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastagens, às águas do repouso me conduz, ele me reanima. Pelos bons caminhos me conduz para a honra do seu nome. Mesmo se eu andar por um vale de sombra e de morte, não receio mal algum, pois estás comigo. O teu bastão e teu cajado me dão segurança. Vou dizer mais uma vez: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastagens, às águas do repouso me conduz, ele me reanima. Pelos bons caminhos me conduz para a honra do seu nome. Mesmo se eu andar por um vale de sombra e de morte, não receio mal algum, pois estás comigo. Teu bastão e teu cajado me dão segurança. Eu convido você agora que você ouviu a meditar comigo no versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me falta. E a meditação é o ruminar da palavra. Então você vai repetindo e vai dizendo, anunciando isso para o seu coração. Luiz, o Senhor é teu pastor, nada te falta. Luiz, presta atenção nisso. O Senhor é teu pastor, nada te falta. Ele te faz deitar em verdes pastagens. As águas do repouso te conduz. Ele te reanima. O Senhor é teu pastor, Luiz. Nada te falta. Ainda que você passe pelo vale de sombra e de morte, não tenha medo. O bastão e o cajado te dão segurança. E depois de ter meditado, de ter assumido, eu convido você a ir assumindo isso na primeira pessoa. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva às verdes pastagens, às águas do repouso me conduz, ele me reanima. E você comece então a rezar com isso. Agora, Senhor,
Tu és o meu pastor, eu creio nisso, Senhor. Nada me falta, tudo que eu preciso, o Senhor providencia. O Senhor me leva para as verdes pastagens, para a abundância, Senhor. O Senhor me reanima. Eu creio, Senhor, que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, pois Tu estás comigo. Tu caminhas ao meu lado. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. E vai repetindo isso em oração. E Tu és, Senhor, o meu pastor. E eu convido você a ir depois louvando. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o meu pastor. Nada me falta. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me dá as verdes pastagens. Eu te louvo porque o Senhor me reanima, porque o Senhor revigora a minha fé. Muito obrigado, Senhor, por tamanha bondade. Muito obrigado, Senhor, por ser o meu pastor. Bendito seja o Teu nome. Obrigado, Senhor. É esse jeito de orar, de falar com Deus, que você vai aprender no caminho de Emaús. Você vai saber como orar com a palavra de Deus e ter intimidade com o Senhor. Você vai ver a sua fé crescer. As situações da sua vida podem até não mudar, mas você vai mudar. Você vai ter uma fé abrasada e vai enfrentar com confiança os desafios de sua vida, sustentado pela oração. E como funciona o curso Caminho de Emaús? Assim que você fizer a sua matrícula, você receberá um e-mail da plataforma de cursos com seu usuário e senha e terá acesso imediato a todo o curso e aos módulos bônus. Você terá acesso a todo o conteúdo do curso por 1 ano. Você poderá assistir às aulas do curso pelo seu smartphone, tablet ou computador no horário que for mais conveniente para você. Nós recomendamos que você assista uma aula por semana para que tenha tempo de assimilar e aplicar o conteúdo em sua vida. Se você seguir essa nossa recomendação, você concluirá todo o curso em aproximadamente 6 meses. Mas você pode assistir quantas vezes você quiser cada aula durante o prazo de acesso ao curso, que é de 1 ano, como eu disse. Além do conteúdo disponibilizado, teremos super aulas ao vivo, onde eu e outros professores da comunidade Pantocrato vamos abordar temas muito importantes que irão complementar as aulas gravadas. Você terá também a garantia de 30 dias e, se não gostar do curso, devolveremos o seu dinheiro. Mas certamente você não se arrependerá. Bom, depois de tudo isso que você aprendeu aqui nessa aula, você tem 3 caminhos para seguir daqui para frente. O primeiro é pegar tudo que você aprendeu aqui e jogar fora. Porém, quero que você reflita se, como um cristão que quer ter intimidade com Deus, se realmente jogar tudo isso fora é o que você deve fazer ou não. O segundo caminho é pegar tudo que você aprendeu aqui e tentar aplicar em sua vida. De coração, eu desejo que você consiga ter oração de intimidade e eu ficarei muito feliz ao ver o seu testemunho em nossas redes sociais. E você pode optar pelo terceiro, o caminho de Emaús. Nesse caminho, você vai receber todo o passo a passo para ter uma oração de intimidade com o Senhor. Eu vou te mostrar como você pode aumentar a sua fé e se reaproximar de Deus. Então faça a escolha certa, clique no botão aqui abaixo e venha para o caminho de Emaús, eu estou te esperando.